Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje o tema que eu vou falar é um tema que eu adoro, que são viagens e portanto neste vídeo decidi fazer uma tag e a tag chama-se Amo Viajar e portanto eu tenho aqui apontado no meu caderninho algumas questões que eu acho que vão ser interessantes responder porque assim vocês também me passam a conhecer um bocadinho melhor. A primeira pergunta é: qual o método preferido de viajar? Avião, comboio, autocarro, carro? Então é assim, o meu método preferido de viajar, eu vou ter que dizer o avião, porquê? Porque quando vou viajar de avião, geralmente significa que vou viajar para um lugar um bocadinho diferente do normal, significa que vou fazer assim uma viagem mais importante e portanto eu por acaso não tenho problemas nenhuns em viajar de avião, nunca tive medo, tenho amigos meus que morrem de medo de andar de avião porque acham que o avião vai cair e coisas assim, mas eu por acaso não, eu adoro viajar de avião e portanto das opções que estão aqui nesta pergunta eu vou ter que escolher o avião. Três essenciais de viagem. Três essenciais de viagem para mim, eu já referi noutros vídeos, mas são esta câmerazinha aqui. E eu gosto muito de levar esta câmera para viajar, porquê? Porque ela é compacta, ou seja, é muito pequenina e é muito prática, digamos assim. E eu gosto sempre de levar esta câmera para fazer alguns videozinhos das viagens que faço, para ter algumas memórias, porque mais tarde, se eu ficar um bocado com saudades dos sítios aonde fui, eu posso sempre voltar atrás nos vídeos e recordar os sítios. E portanto, para mim é sem dúvida um essencial é levar uma máquina. Outro essencial que eu levo sempre quando vou viajar é a minha mochila de viagens e ela é esta aqui. Eu gosto muito desta mochila porque ela para mim tem o tamanho exatamente perfeito para aquilo que eu gosto de levar e além disso ela foi personalizada por mim. Temos aqui alguns pins e este é da Brooklyn Bridge, este pin aqui é do One World Trade Center, depois temos aqui um pin do Hard Rock de Nova York, temos aqui este pin enorme que é da Strand, que é uma livraria muito fixe, aqui um pin do McDonald's, aqui Memorandum, e temos aqui este porta-chave de Gibraltar, que também comprei quando fui lá e que é muito especial para mim. E portanto, esta mochilinha é sem dúvida um essencial. O último essencial, porque aqui só pede 3, tem de ser sem dúvida o meu caderninho das viagens, que eu também já mostrei, e lá está, eu gosto deste caderno para fazer algumas anotações das viagens, alguns pontos que eu considero importantes, estão a ver, e portanto também gosto dele porque é aqui que eu guardo todas as minhas memórias. A próxima pergunta é: gostarias de repetir os lugares que já viajaste ou explorar novos lugares? É assim, sem dúvida que eu adorava explorar novos lugares e estou muito contente porque brevemente vou poder fazer isso e no geral eu adoro viajar para novos sítios, para ter novas experiências e conhecer a cultura desses países e até a própria comida, porque eu adoro experimentar sabores novos e assim, e portanto explorar novos países e novos lugares é sem dúvida uma experiência muito enriquecedora e portanto adoro fazer isso, mas também repetir lugares para onde já fui, também acho isso muito fixe, porque confesso que muitas vezes sinto saudades dos lugares por onde já fui. Por exemplo, Gibraltar é um lugar que eu adoro e que gostaria muito de voltar porque me sinto em casa lá e portanto esta pergunta é assim um bocado difícil de responder porque eu adorava fazer as duas coisas. A próxima pergunta: pesquiso sobre futuros destinos ou não? Sim, eu estou sempre a pesquisar sobre novos destinos e inclusive quando já sei o destino da viagem gosto sempre de pesquisar os pontos turísticos desse país, as atividades que podemos lá fazer, as coisas novas que há para descobrir e que são essenciais e portanto sem dúvida que sempre que vou viajar pesquiso sobre os sítios e também quando ainda não sei o destino ajuda-me sempre muito mais a decidir. E portanto acho que esse é um ponto fulcral no planeamento de uma viagem, que é nomeadamente pesquisar sobre o lugar para onde vocês vão. Próxima pergunta: que lugar recomendaria para viajar? Eu sem dúvida que vos recomendaria Gibraltar porque não é muito longe daqui de Portugal e
é muito pequenino o sítio, ou seja, vê-se muito facilmente, vê-se muito rapidamente e tem coisas muito giras para fazer. Vocês podem subir até ao cimo de Gibraltar e ver os macacos, e eles são muito fofinhos e estão todos ao ar livre, vocês até podem tirar fotos com eles. E é muito fixe porque ali eles vê-se que não são maltratados, porque eles estão mesmo ao ar livre e as pessoas dão-lhes comida lá em cima. E portanto acho isso muito fixe. Depois acho que também deviam ir lá porque tem lugares e paisagens naturais lindíssimas, nomeadamente as cavernas St. Michael. Aquilo é fenomenal e eles inclusive fazem lá concertos dentro da própria gruta e depois tem lá umas luzes e vocês podem ver mesmo as saliências, as estalactites e estalagmites da gruta, ou seja, acho que é uma experiência muito gira, principalmente para quem gosta mais destes lugares naturais, com paisagens naturais. Que países já visitaste? Eu já tive a sorte de poder ir a alguns países aqui na Europa e inclusive noutros continentes. Eu já fui a Marrocos e fui a Marrocos 2 vezes. Uma das vezes tinha 13 anos, acho eu, e a outra tinha 5 anos, mas apesar de ser pequenina, eu guardo algumas memórias dessa viagem porque realmente foi muito diferente para mim. E guardo essencialmente memórias da temperatura, porque eu lembro-me que aquilo era muito quente, temperaturas dos 45, 50 graus até, era muito calor mesmo, e depois os próprios cheiros de Marrocos e os sabores, nomeadamente do chá e tudo mais, e portanto sem dúvida que é uma viagem que me marcou para sempre. Também, como já referi, já fui a Gibraltar, eu acho que foi em 2016, eu fui lá para celebrar o Ano Novo, 2016 para 2017, e adorei completamente. Também já fui à França, nomeadamente a Paris, porque eu tenho lá família e portanto já fui várias vezes a Paris, portanto é um destino que eu já conheço muito bem. Também já fui à Espanha, mas eu acho que praticamente toda a gente, ou muita gente de Portugal já foi à Espanha, e recentemente estive lá, estive em Madrid e também acho Madrid lindíssimo. Uma viagem que me marcou muito mesmo e que foi feita em março, eu fui com o meu pai, foi os Estados Unidos, nomeadamente Nova Iorque. Foi uma viagem que o meu pai me deu, digamos assim, de prenda de terminar o secundário, porque para quem não sabe, eu acabei o 12º este ano, então foi uma espécie de viagem de finalistas para mim. E eu sem dúvida adorei Nova Iorque porque é muito, mas muito diferente daquilo a que nós estamos habituados e portanto adorei. E para já foram estes os países a que eu fui. Próxima grande viagem de sonho num outro continente. Eu amava de paixão mesmo ir à Austrália. E tudo começou porque eu comecei a ver um programa na SIC Mulher que é o Bondi Vet. E ele é um veterinário em Bondi, na Austrália, não é? Como é óbvio, e é muito fixe porque dependendo dos casos que ele tenha, ele vai a lugares muito diferentes da Austrália e mostra-nos um bocadinho desses lugares naturais maravilhosos e portanto eu adorava ir à Austrália porque eu sinceramente adoro paisagens naturais e já estive a pesquisar sobre a Austrália, tem imensas cascatas lindas e animais diferentes, animais exóticos e também as praias e o mar e tudo. Eu adorava ir à Austrália, sem dúvida. Num outro continente também gostava muito de ir ao Japão, porque acho que o choque cultural deve ser mesmo fascinante. A cultura japonesa é muito diferente da nossa cultura e portanto acho que ia ser muito fixe e muito enriquecedor para mim ir ao Japão. E também porque já estive a pesquisar muito sobre o Japão e tem lugares tão lindos que acho que vale muito a pena ir lá e portanto está sem dúvida no topo da minha lista. A primeira viagem para o exterior eu acho que foi mesmo para Marrocos, porque eu era mesmo muito pequenina e foi aquela grande viagem, eu fui com a minha família e portanto acho que foi essa a minha primeira viagem para o exterior. Lugar que sonhavas viajar e que riscaste da tua lista recentemente. Esse lugar foi sem dúvida Nova Iorque. Eu sempre
tive aquele vistozinho, estão a ver, de ir para Nova York, porque não só por causa dos filmes, porque muitos, mas muitos dos filmes são lá gravados, então sempre que eu via aquelas cenas e aquelas ruas e aqueles edifícios enormes, eu punha mesmo a pensar nisso, como seria, e também porque quando a minha irmã tinha 18 anos, ela fez esta mesma viagem com o meu pai, e depois lá está, eles os dois contaram-me como é que tinha sido a experiência e eu fiquei sempre muito curiosa acerca de Nova York, e quando lá fui eu adorei completamente porque a realidade é muito diferente da nossa e só a arquitetura do sítio, vocês chegam lá e ficam mesmo pasmados, que os arranha-céus são enormes. Eu não tinha a noção, eu tinha umas expectativas altas, mas essas expectativas foram superadas porque realmente aquele lugar é brutal, simplesmente, e portanto tenho a sorte de já ter riscado esse lugar da minha lista. Próxima pergunta: qual lugar que achava que não ia ser maravilhoso e no final foi? Eu sinceramente não tinha assim muitas expectativas para Gibraltar, achei pronto, vai ser mais uma outra viagem, mas não. Quando eu cheguei lá, eu senti-me mesmo bem, senti mesmo à vontade, senti muito segura. As pessoas de Gibraltar são super simpáticas. As pessoas de Gibraltar são super queridas e simpáticas e estão sempre prontas para nos ajudar e portanto achei o país muito, muito acolhedor e sem dúvida que não estava à espera de me sentir tão bem como me acabei por sentir. Que lugar no mundo gostarias de morar? É assim, se eu pudesse morar, eu gosto muito de morar em Portugal, mas se eu pudesse morar em qualquer outro lugar do mundo, eu sem dúvida que escolheria um país na Europa, e não sei, talvez ou a Suíça ou a Dinamarca, porque uma vez eu vi um documentário sobre esses dois países e além daquilo ser mesmo bonito, é muito estável economicamente, ou seja, não há injustiças, as pessoas ganham mesmo muito bem e vivem felizes e portanto acho que era um país muito, muito confortável para se viver. Viagem de sonho, e aqui está entre parênteses país da Europa. Um país que eu amava ir aqui na Europa era a Islândia, porque lá está, eu desde pequenina que sempre fui muito fascinada por paisagens naturais e vulcões e gelo e cascatas e tudo isso pode ser encontrado num único lugar, que é a Islândia, e portanto eu adoro saber coisas sobre a Islândia, vejo imensos documentários e filmes e mesmo vlogs de outras youtubers que foram lá viajar e eu acho que a experiência deve ser muito fixe, as paisagens são mesmo incríveis e portanto eu gostava de ir lá. O problema é que é um destino mesmo muito, muito caro e se eu fosse lá eu gostava de passar no mínimo 2 semanas para poder explorar à vontade aquilo que eu gostava mesmo de ver e portanto, sendo que eu quero ir num período um bocadinho maior, eu acho que essa vai ser das últimas viagens que eu vou fazer porque realmente é preciso poupar muito para aproveitar a experiência, porque eu prefiro ir lá num período de tempo maior e poder aproveitar à vontade do que ir, não sei, um fim de semana ou uma semana e saber que não vou conseguir ver tudo aquilo que queira ver. E portanto, sem dúvida que a Islândia está no topo da minha lista de países aqui na Europa. Próxima e última pergunta é o próximo destino. O próximo destino vai ser a Irlanda e eu estou mesmo muito ansiosa e curiosa por explorar a Irlanda. Para quem me segue no canal aqui há algum tempo sabe que a minha irmã mora lá e portanto acho que vai ser muito giro a ver a Irlanda com ela, porque lá está, ela vai mostrar lugares diferentes e pontos fulcrais que se deve visitar na Irlanda. E portanto estou sempre contente para ir viajar para um lugar novo, mas para a Irlanda especialmente porque lá está, acho que vai ser uma experiência muito, muito gira. Bem, este foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Digam-me aí em baixo nos comentários se este ano já foram viajar para algum sítio diferente. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o vosso gosto e, claro, se quiserem, subscrevam o canal. Portanto, este foi o vídeo e vemo-nos no próximo. Tchau!